Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Intercâmbio Linguístico. Hoje vamos falar um pouco sobre hard skills e soft skills. Estou aqui com meus amigos Eduardo e Sérgio e eu já vou passar a bola para o Du. Du, poderia dar uma definição, não precisa ser muito técnica não, do que é, para quem nunca ouviu falar, hard skills e soft skills? Com certeza, Ivan. Hard skills seria o conhecimento técnico, né? No caso de um professor de idiomas, seria o seu conhecimento sobre a língua, sobre as teorias, sobre como ser um bom professor na sala de aula, trabalhar a metodologia. Então, seria a parte técnica, hard skills. E soft skills, nós trabalhamos com as relações interpessoais, como nós lidamos com a nossa inteligência emocional, lidamos com outros professores, lidamos com os alunos e trabalhamos nossas próprias percepções e emoções também. Legal, Du, obrigado, viu? Então, a minha proposta aqui para vocês é o seguinte, ó, vamos, cada um de nós aqui, dar uma hard skill, que acha importante, fazer talvez um breve comentário, e depois uma outra rodada com uma soft skill, também fazendo um breve comentário, e se vier à mente, uma aplicação para a sala de aula, para a vida do professor. Sérgio, agora é com você. Eu vou pedir para você mencionar a primeira hard skill que vem à sua mente aí. É até difícil selecionar uma, né? Porque quando a gente fala de hard skills, são tantas, né? Mas já que eu tenho que escolher uma, então eu vou focar em language analysis, análise de linguagem. O que eu quero dizer por análise de linguagem? E é muito comum, né, quem vai fazer o curso do Celta, né, na hora de preparar, fazer um lesson plan, ter que fazer uma análise de linguagem. Então, eu acho que um exemplo bem prático seria o meu. Quando eu comecei a dar aula, eu não tinha muita noção de quão importante era eu desenvolver essa capacidade de analisar o que a gente chama de target language, né, que é aquilo que você vai ensinar para o aluno naquela aula. Então, eu me lembro de um exemplo muito entre vários, né? Mas um exemplo que eu acho que ilustra bem isso foi a primeira vez que eu fui ensinar a estrutura must have mais o past participle, né? E, e eu entendi aquilo, eu sabia usar, mas eu não me preparei. Eu não fiz uma análise daquela estrutura em termos de pronúncia, em termos de meaning, né? O significado que ela expressa e também da forma. Geralmente são os três pontos principais, né? Quando a gente vai analisar a target language que a gente vai ensinar numa aula, a gente foca nesses três aspectos principais, embora também há outros. E como aquilo eu era um professor novato, e aquilo para mim era muito. Eu me sentia confiante usando, né, como falante, como usuário da língua, eu não fiz uma análise tão detalhada e eu acabei tendo problemas, porque um deles, por exemplo, foi com relação a quando a gente foca na parte da pronúncia, esse must have geralmente ele é contraído, né? Então você geralmente vai ouvir must have. E foi algo que eu não tinha me preparado para ensinar também, e aí houve questionamentos, eu não consegui lidar tão bem com isso na hora de falar da questão que há essa redução, né? E essa contração. Então, eu acho que é super importante o professor desenvolver essa capacidade, dessa habilidade de analisar a língua, para que, a hora que o professor entre na sala de aula, ele sabe exatamente o que ele vai focar naquela aula com relação ao significado, a forma e a pronúncia. Então, esse seria a minha hard skill, a análise de linguagem para ensinar inglês de forma mais eficiente. Bacana, Sérgio, obrigado aí, viu? E Du, você, uma hard skill para iniciar. Aí eu vou entrar na sua área, Ivan. Eu acho que é o ensino de fonologia, né? Você sabe que quando eu comecei a dar aula lá atrás, você estava lá naquele começo, né? 20 e tantos anos atrás, a gente usava o English File, que ele tinha os símbolos fonéticos, tinha até a fotinha, tipo assim, uma árvore, uma coruja, para a gente associar aos sons, mas eu ainda não tinha um conhecimento pleno do que aquilo significava, né? E aí, esses tempos atrás, depois que eu me interessei mais em estudar com profundidade a questão da pronúncia, eu assisti uma palestra do Underhill. E foi questionado ele, falou assim, mas você acha que é interessante a gente trabalhar com essa parte já no nível inicial? Não é algo muito complexo? E a resposta que ele deu foi fascinante. Ele falou assim, ó, diferentemente das outras questões da língua, a parte de pronúncia, ela não é cognitiva, ela é mecânica. Então, ela não vai atrapalhar na sua aula, porque ela não vai trabalhar a parte de cognição e que os alunos vão ter que montar. Ele falou que trabalhamos com quatro elementos, né, que seriam os lábios, a língua, a voz e a mandíbula.
E aí ele falou no estudo mais aprofundado, nós temos também o sistema respiratório, né? Mas se você tiver um controle sobre a posição da sua mandíbula, dos lábios, da língua e da voz, né, esses quatro elementos, você consegue ensinar desde o começo aos alunos. O que ele falou também, você não precisa ensinar que é um som plosivo, fricativo, não há necessidade de se dar nomes. Mas se desde o começo você já ensina para o aluno a ter essa consciência corporal, né? Que é uma consciência corporal. O que ocorre dentro da sua boca? Porque a nossa boca ela é bem pequena e limitada, né? Não é algo extremamente difícil. Então, se você conseguir controlar essas variáveis, entender e passar isso para os alunos desde o começo, eles aproveitarão para aprimorar a parte de pronúncia deles e terão conhecimento que vai ser para a vida toda de como são formados sons. Então, eu acho que é um conhecimento que o professor pode aplicar em todas as suas aulas. E é uma coisa rápida, você não precisa ficar uma aula inteira explicando isso aí. 5 minutos que você para explicar um som novo que o aluno está aprendendo e mostrar como é que é o som em português, lá dentro da nossa boca, e como é que seria o som em inglês, você teria muitos benefícios com todos os seus alunos. E você, Ivan, o que você teria como ponto de hard skill? Legal, bacana. Eu gostaria de trazer a questão que eu vou chamar aqui de integração à tecnologia. Quando eu comecei da aula, a integração à tecnologia era sincronizar a passagem manual de slides com um gravador que a gente ia colocar a fita cassete no ponto e aí fazer essa sincronização. Isso era a tecnologia da época, né? Isso lá em 94, mais ou menos, pouco antes. Depois isso virou vídeo, depois apareceram os CDs, depois, em determinado momento, os CDs sumiram, vieram os pendrives. Depois começou a sumir livro didático e aparecer apenas é, plataformas digitais que os alunos entravam. Hoje, em algumas escolas internacionais mesmo, não tem mais livro físico. Eles dão uma chave, o aluno entra pelo celular ou pelo tablet e aquele é o livro didático, né? E agora a gente está vendo muito uma entrada forte da inteligência artificial, que não tem muito como fugir mais, né? Pode assustar alguns professores, pode trazer alguns questionamentos sobre entrega de tarefas, mas aí não tem como fugir. Então, esse conhecimento hoje, entender um pouco sobre a inteligência artificial, como ela pode ser usada a favor dos professores, o que é fascinante. Quando a gente tira esse medo da frente e fala, não, deixa eu ver como isso pode me ajudar a ser um professor melhor, é espetacular. E além disso, outras coisas, né? Tem aplicativos de todo tipo que podem ser usados hoje, plataformas interativas para aulas online. Hoje a maioria das aulas são online, né? Então essas plataformas online são bem interessantes para pensar. Então, tirar, tirar esse medo e colocar a tecnologia a nosso favor, a favor dos professores, é a hard skill que eu gostaria de trazer aqui. Ivan, e queria fazer um comentário justamente do que você está falando, né? Conforme você foi falando, que eu me lembrei, assim que começou a chegar o chat GPT e tudo mais, a grande discussão IoT é se os alunos começariam a usar isso aí para escrita, para fazer as tarefas, né? O primeiro foco que a gente teve foi esse medo do aluno começar a usar e ele não querer mais aprender ou não fazer as tarefas. E agora tem chegado esse segundo momento, que é justamente o que você está falando. O professor passou aquele susto inicial, começar a ver como ele, como professor, pode tirar proveito disso, né? Exatamente. Toda vez que vem uma tecnologia groundbreaking, assim, ela traz um medo, né? Quando o livro foi inventado, foi assim, né? Acreditava-se que a memória da oralidade vai se acabar, né? As histórias orais, as tradições vão acabar. Só melhoraram, na verdade, né? E puderam alcançar lugares onde nunca tinham alcançado. Então, é isso, a tecnologia, ela pode trazer coisa muito positiva, né? Mas ela dá um medinho no começo, a gente tem que concordar. Muito bem, cobrimos aqui três de muitas hard skills que poderiam ser conversadas aqui. E agora nós vamos para soft skills. Então, vou devolver aí para você, Sérgio, e vou pedir para você trazer uma soft skill que você considera importante para o professor que está nos assistindo.
Acho que eu vou combinar duas. Ao invés de eu falar sobre uma, eu vou combinar duas que eu acho que elas estão extremamente alinhadas uma com a outra, que é resolução de problemas com flexibilidade. Eu acho que as duas coisas andam muito juntas. Eu fiz um post para o Instagram esses dias, e depois eu até acabei compartilhando no LinkedIn e foi bem legal, tive muitos comentários, falando sobre 5 lições que eu aprendi em 20 anos dando aula, né? E um dos pontos que eu coloquei foi a necessidade de se desenvolver flexibilidade. Então, embora eu não tivesse colocado resolução de problemas com uma das 5 lições, eu mencionei flexibilidade, eu acho que elas estão extremamente, elas vão juntas, né? Porque quando você é bom em resolver problemas, isso mostra uma certa flexibilidade da sua parte de lidar com os problemas que muitas vezes você não estava nem esperando. E eu queria fazer uma conexão aqui com o que a gente vê novamente. Por coincidência, eu vou mencionar o Celta de novo, não estava planejando mencionar. Mas a gente vai fazer um lesson plan de Celta ou de Delta, que é 10 vezes pior, e você tem que fazer algo que é antecipar problemas, né? Tem umas colunas lá que você tem que pensar em quais problemas podem acontecer durante aquela aula, na hora que você vai passar por um estágio ou fazer um determinado procedure. E às vezes, mesmo você tentando pensar sobre o número máximo possível de problemas, acabam acontecendo problemas que você não tinha previsto. Então, aí vai da sua capacidade de ser flexível e de ser bom em lidar com esses problemas para lidar com aquilo da melhor forma possível. E, de novo, né, quando eu comecei, eu acho que vocês também, isso aconteceu com vocês também, eu acho que não aconteceu só comigo. Quando a gente era professor novato, era muito difícil lidar com situações inesperadas, porque a gente planejava aquela aula, né, nos mínimos detalhes para ter uma segurança e uma confiança de tentar controlar todo como a aula ia se desenvolver, né, todos os passos da aula, mas acabava acontecendo do aluno fazer uma pergunta, ou o que a gente chama hoje de emergent language, né? O aluno surgir com alguma pergunta, ou ele fazer, por exemplo, um questionamento e você acabar tendo que lidar com aquilo, porque você não vai ignorar o aluno completamente, né? Você tem que tentar lidar com aquilo da melhor forma possível. Então, eu acho que é super importante a gente conseguir desenvolver essa capacidade de lidar com problemas e, ao mesmo tempo, ter essa flexibilidade, né, para pensar em diferentes formas que eu posso resolver essas dúvidas que aparecem, questionamentos. E não só isso, eu acho que você pediu, né, Ivan, no começo, para a gente tentar pensar num exemplo mais prático. Já aconteceu, por exemplo, de eu ter preparado uma aula e eu achar que deixa eu ver, vai pensar, por exemplo, num pre-listening stage, né? Que você faz basicamente para dar um tipo de scaffolding para o aluno, né? Você quer preparar o aluno para a atividade que ele vai fazer. E eu achei que aquilo que eu ia fazer era suficiente, acabou não sendo. Então, eu tive que pensar na hora, tá, o que eu vou fazer para que nesse processo, né, de que o aluno consiga entender e lidar com as perguntas de compreensão, que tipo de intervenção da minha parte agora vai ser a mais eficiente possível nessa situação. Então, é inevitável, né? Se você vai dar aula e principalmente lidar com línguas, eu acho que é uma habilidade super importante de ser desenvolvida. De resolução de problemas e flexibilidade. Legal, bacana, Sérgio. Obrigado. E você, Edu? Eu vou copiar o Sérgio também e eu vou linkar dois aspectos importantes. O primeiro seria a escutativa com a autorreflexão, né? Escutativa, porque nós podemos escutar, normalmente nós escutamos para responder, né? A gente já está ouvindo a pessoa e já estamos pensando como é que eu vou responder, como é que eu vou atacar aquilo que está sendo dito ou trabalhar com aquilo, ao invés de trabalhar com essa escutativa. Realmente prestar atenção ao que nos está sendo falado e ao invés de tentar achar soluções, fazer mais perguntas para que você realmente entenda o que está ocorrendo. Aspectos práticos na sala de aula. Primeiro momento é quando você chega com os alunos e fala: oi, tudo bem, aluno? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Na verdade, essa é a pergunta que nós fazemos no elevador, né? Às vezes, nós não paramos e tratamos o aluno como um indivíduo. Tipo, tudo bem? Como é que foi o seu final de semana? Ele fala: foi bem. Eu fui numa festa. Você foi na festa? Ah, que legal. E você gosta de ir na festa? Eu acho que você não pode perder muito tempo, porque o nosso tempo é precioso. Mas 1 minuto que você despende atenção ali para o aluno, ele vê que você está olho no olho realmente interessado, e você faz um comentário, 2 semanas depois você fala: foi na festa esse final de semana, que 2 semanas atrás você foi lá no show, tal, não sei o que, né? Você cria uma conexão absurda com o seu aluno. Ele vê que você se importa com ele, né? Que ele não é um número, não é só mais um ali na sala de aula. Esse seria o momento inicial. Segundo momento para você ouvir o seu aluno é, por exemplo, na escrita. Quando ele escreve um texto, você só corrige o que ele escreveu, ou você está ali, apesar de não ser o listening, né? Mas eu digo você prestar atenção ao seu aluno. Você comenta sobre o conteúdo dele, que legal que você acha isso e aquilo e não sei o que. Você está prestando atenção ao que ele fala, não somente com a intenção de corrigir, que nós, como professores, estamos todo o tempo corrigindo a pronúncia, vocabulário e estrutura gramatical. Mas quantas vezes você está dando feedback de volta para o aluno do conteúdo do que ele está falando, né? E às vezes, mesmo que ele tenha um erro, às vezes você pode anotar aquele erro e no momento você vai prestar atenção ao conteúdo
dar valor ao que ele está falando, né? Ah, você acha isso? E por que você acha isso? E fazer outras perguntas. Ao invés de aproveitar o aluno monta uma frase, você imediatamente já vai à lousa e começa a mostrar, ó, você falou aqui tal, não sei o quê. Olha a preposição. Qual que é a preposição correta aqui? Ó, ou você está usando esse tempo no passado aqui. Eu posso usar present perfect nessa situação? Apesar de ser legal para você corrigir, você não está ouvindo o seu aluno, né? E às vezes ele não se sente conectado na sala de aula por essa falta de escuta ativa. E um outro ponto de escuta ativa é você realmente perguntar para os alunos: ó, essa unidade nós vamos aprender sobre tal assunto. O que vocês acham desse assunto? O que interessa, o que não te interessa, para que você possa ter essa adaptabilidade do que você vai montar na sala de aula, né? E para que depois você consiga fazer autorreflexão. De quanto em quanto tempo você para refletir sobre como estão as suas aulas, como você está conduzindo tudo isso, como está a performance dos seus alunos e o que você pode fazer a respeito. Então, eu diria que essa escuta ativa, colocar atenção sem tentar reagir ao que o aluno está falando, mas só realmente absorver aquela informação, vai trazer muitos benefícios para o aluno, para o professor e para todo mundo. E você, Ivan? Eu gostaria de fazer um comentário antes do Ivan mencionar o ponto dele, que eu acho que pode ser pertinente para quem está ouvindo. Eu tenho um workshop, na verdade, né, que é sobre feedback em writing, e eu tenho um exemplo que está muito conectado com o que o Edu falou. Eu mostro para os professores que estão fazendo esse workshop um texto de um aluno nível A2, e esse eu mostro o que o aluno produziu inicialmente, e depois eu mostro uma segunda versão. E a segunda versão, eles claramente observam que tem uma melhora significativa da primeira e para a segunda. E aí, quando eu pergunto para eles qual foi o tipo de intervenção que eu usei para que o aluno fosse da primeira versão para a segunda versão, que tem essa melhora assim extremamente grande, a maior parte dos professores sempre falam: você deu feedback na parte de gramática? E quando eu falo para eles que o meu feedback da versão 1 para a versão 2 foi zero, absolutamente zero com relação à gramática, eu não apontei nada com relação à gramática, eles ficam nessa situação assim: mas que tipo de intervenção que você fez? E aí eu falo, voltando no que tu falou, eu fiz perguntas para o aluno relacionadas com o conteúdo do que ele escreveu. Então, quando ele foi extremamente sucinto, assim, que a resposta dele foi monossilábica, a minha intervenção foi: você consegue expandir um pouco mais essa ideia? Para dar um exemplo bem rápido aqui. E então, essa forma de você responder ao conteúdo, né, do que o aluno produziu, ao invés de focar só na questão da forma, gramática, erros de, por exemplo, preposição, fez com que o aluno tivesse uma melhora assim, gigantesca da primeira versão para a segunda versão, simplesmente respondendo ao conteúdo e naquele momento ignorando a parte gramatical. Então, eu acho que é super legal mesmo você focar não só no. A gente é treinado para fazer isso, né? Como professor, né? A gente é treinado para achar erros de gramática, para pensar em como fazer esse tipo de intervenção linguística, e muitas das vezes a gente acaba não prestando atenção no que o aluno produziu mesmo com relação ao conteúdo. E Sérgio, nesse ponto, só uma coisa para terminar que é importante: às vezes alguns professores nos ouvindo vão pensar, tá, e aí eu não vou corrigir o aluno, aí eu estou sendo displicente, né? Ele precisa dessa correção, e como é que fica? Se eu não corrigir a gramática dele, o vocabulário, seja lá o que for, ele terá um problema. Mas o grande segredo não é que você não vá corrigir, mas você guarda isso para um outro momento. Realmente, se você não fizer nada a respeito e ignorar para sempre isso aí, você não está ajudando o seu aluno. Mas você pode ter uma cadernetinha que você anota ali, ó, trabalhar esse ponto. Aí você pode trazer como material extra ou trabalhar em outros momentos da aula, né? Mas nesse momento, tanto na escrita quanto na fala, é prestar atenção no conteúdo que ele está falando. E o grande segredo não é que você não está corrigindo os outros pontos. Deixe esses pontos para um outro momento que você, sim, como professor, tem a obrigação de ajudar o aluno e trabalhar nesses pontos em um momento futuro. Legal, bacana, uma ótima discussão aí. Bom, eu vou fazer igual vocês fizeram. Vou pegar dois pontos também aqui da soft skills, só para não, né, não ficar diferente. Eu vou falar sobre paciência e empatia. São duas soft skills muito importantes para o professor. Paciência, porque o processo de aprendizagem, de aquisição, ele é desafiador, ele requer muita coisa que, às vezes, a expectativa nossa como professor, às vezes, dependendo de onde essa expectativa está com relação ao aluno, pode ser frustrada. Então, exige paciência, exige ter cuidado com as palavras. Vocês sabem disso, quão importante é as palavras, o cuidado de um professor para com a gente. Isso pode. Eu diria, eu posso estar sendo um pouco ambicioso em falar isso, mas eu acho que em alguns casos pode determinar o sucesso e o fracasso
de um aluno em aprender alguma coisa. Sabe aqueles alunos que falam assim: Nossa, eu não gosto de inglês, eu tenho muita dificuldade de aprender o idioma. Quando você vai cavar isso um pouco, você percebe que às vezes foi alguma coisa que ele ouviu lá no passado, de um professor que talvez estava um pouco sem paciência e acabou frustrando, e ele levou isso para ele, né? Então, enfim, paciência. E também empatia. Empatia, alguns definem, embora eu não goste muito dessa definição, alguns definem como você sentir a dor do outro, né? Eu não gosto muito dessa definição porque ninguém sente a dor do outro. A dor de cada um é de cada um, mas você pode sentir a dor estando próximo da pessoa. Ou seja, a pessoa está sentindo uma dor, uma dificuldade. Você não vai sentir isso, mas você pode estar do lado da pessoa e sentir diferente, sentir de outra forma, mas estar lá com ele, né? Então, por que que a empatia é importante? Porque o processo é desafiador. E como que o professor ele poderia sempre se lembrar de ser empático? Por estar sempre aprendendo. Então, você já fala inglês muito bem? Ótimo. Por que não começa um outro idioma? E talvez seja um outro idioma diferente, completamente diferente do que você fala. Talvez aprender uma língua como coreano, você vai ter a oportunidade de ter os sentimentos parecidos que o seu aluno talvez esteja sentindo ao aprender o inglês, porque é uma coisa pode ser para ele totalmente diferente, né? A gente, quando aprende um idioma totalmente diferente da nossa língua materna, a gente também tem esse tipo de sentimento. Aprender coisas novas como música, que pode ser muito desafiador, é uma linguagem também e desafia a pessoa em muitos caminhos. O Sérgio é músico, ele sabe o quão complexa a música pode ser. Então, a minha sugestão é desenvolver paciência e empatia através de ser um grande aluno, de ser um ótimo. O professor, a gente fala isso, que o professor é sempre o melhor aluno, né? Então, continuar aprendendo. À medida que você estiver sempre aprendendo como professor, você vai, ao se deparar com um aluno com dificuldades, você vai ter empatia e paciência, e para mim isso é muito importante no processo. Bom, esses foram os pontos. Eu queria saber se vocês têm algum ponto para concluir, ou se a gente pode fechar aqui. Sérgio, se alguma coisa eu gostaria de adicionar? Só um ponto rapidinho. Eu não vou, eu tô você falando agora, eu estava tentando lembrar da onde que eu li isso. Foi em algum dos livros, mas para cut a long story short, o autor fala que a importância de você sempre ser novato em algo, que é basicamente o que você acabou de falar, né? Independente da atividade, se você vai aprender a tocar um instrumento novo, vai aprender, no caso, esses tempos atrás eu tentei aprender xadrez por conta própria, foi um fracasso total. É, é, mas o fato de você se sentir, né, novato em algo, o Ivan é expert em xadrez, ele vai fazer umas aulas com você, Ivan. Mas de qualquer forma, realmente eu acho que essa ideia de você ser novato em algo te coloca num estado de humildade contínuo, né? Porque ele cria um contraste grande de você falar assim, tá, em inglês eu sou muito bom, eu me considero um bom professor, um bom falante da língua, um bom usuário da língua, mas aí você começa a fazer uma atividade do zero, né? Seja natação, eu fui aprender a nadar depois de velho, seja o tocar um instrumento, aí você começa a pensar, fala assim, nossa, eu sou bom nisso, mas quando eu começo uma outra atividade, sou como qualquer outra pessoa, então eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas ansiedades. Eu acho que ser sempre novato em alguma coisa te coloca no estágio de humildade contínua e faz você realmente criar essa empatia com seus alunos que estão começando do zero. É legal isso que você falou. É o olhar de iniciante, né, Sérgio? Alguns autores falam olhar do iniciante. Acho que é manter esse olhar sempre, né, importante. E você, Edu, palavras finais aí? Rapidamente, falando desse assunto aí, eu fiz um intercâmbio com o Ivan lá para o Canadá, fui aprender francês. Meu conhecimento era zero. Cheguei o primeiro dia lá, Ivan, falando rapidamente aqui. A moça falou assim: qual que é o seu nível de francês? Eu falei: é zero. Ela falou: mas não tem turma começando do zero. Aí ela falou: você não quer fazer inglês? Não, eu falei: não, eu sou professor de inglês. Eu vim aqui em Montreal para fazer, né, para fazer o francês. Aí ela falou assim: bom, eu tenho uma turma que está no segundo mês, assim, eles já têm 100 horas de cursos, né? Porque aqui são 25 horas semanais, já tem 100 horas. Você vai ter que entrar nessa turma. Eu falei: não, tudo bem. A moça me levou até a porta, assim, falou assim: entra naquela sala, nem para me apresentar para o professor. Assim que eu entrei lá,
A professora começou a conversar comigo, ela falou bom dia, eu falei bom dia, ela perguntou meu nome, eu sabia falar em francês. A segunda pergunta que ela fez eu já não sabia. Aí ela pegou e me perguntou, ela fez essa pergunta que eu não soube responder, aí eu comecei a falar para ela em inglês, olha, eu acabei de chegar, não tem outro nível, então eu vou entrar aqui com você, na turma, tá tudo certo, vai seguindo a aula aí que eu vou me adaptando aqui. Aí ela olha para mim e fala assim, eu não falo inglês. Eu falei assim, deixa na mão de Deus, né? Mas foi muito interessante que é justamente essa posição de você estar novamente como aluno, você se sentindo desconfortável. E no caso ali, eu era o mais inapto de todos, o meu conhecimento era zero e a galera já tinha 100 horas de curso. E depois de 2 semanas estava tudo igual, que eu peguei e estudei em casa, já tinha né, essa vontade de estudar, e eu já falava italiano, que tem muita proximidade italiano com o francês, e também eu sou professor de espanhol, então essa mescla de línguas me ajudou a rapidamente conseguir tirar esse atraso. Mas foi interessante se colocar novamente na posição de aluno. E aí, para terminar, uma última dica é a parte técnica, que é hard skills, todo mundo sabe que você precisa melhorar, eu preciso tirar um exame de proficiência, eu preciso fazer um curso de metodologia, eu acho que é mais fácil a hard skill. Soft skill, pense o seguinte, o que te causa desconforto? Você tem desconforto quando você ouve outros professores falando de outra metodologia? Você tem desconforto quando você prepara uma atividade e seus alunos não dão valor? O que te causa desconforto? Aquilo que te causa desconforto é um ponto para você refletir e que você pode trabalhar como sua soft skill. Ou para até ser mais prático, né? O que às vezes atrapalha você de conseguir oportunidades na vida, né? Hum. Às vezes é muito bom tecnicamente, mas você não consegue muitas oportunidades por causa das suas soft skills que não são desenvolvidas. Eu até diria assim que o professor particular ele atrai, ele conquista alunos pelas suas hard skills, mas ele pode perder os alunos pelas suas faltas e soft skills, né? Porque o professor que ele é sensacional tecnicamente, mas é muito falho, muito fraco na questão de inteligência emocional e soft skills como uma subcategoria disso, ele não consegue sustentar um grupo ou a relação com o aluno, né? Uma hora perde, né? Ivan, Legal. e última coisa aqui que é importante, lembrando que soft skills é algo a ser trabalhado para sempre. Nunca pense, não, eu já tenho soft skills e eu sei. Pela natureza humana, tem dia que nós estamos mais indispostos, está mais fácil dar uma resposta, né? Que você não está muito bem. Tem dia que você acorda e você não está muito bem. E tudo bem isso, mas é um trabalho constante. Sempre lembrando disso. Soft skill é um trabalho constante. Não pense que você, eu não tenho esse problema. Só de pensar que não tem problema, você já tem esse problema. É algo para se trabalhar sempre. Legal, maravilha. Ótima discussão hoje, meninos. Obrigado aí. Agradeço também a todos que vierem a assistir esse episódio. Deixem aí nos comentários quais das soft skills vocês acham que poderiam melhorar cada vez mais, né? E qual hard skills que vocês pensam em colocar em prática. É importante, né? A gente ter, inclusive, mapeado isso, porque quando nós sabemos onde está a deficiência, fica fácil consertar. Quando a gente não tem noção onde está o problema, aí é realmente difícil. Semana que vem estamos de volta com outro tema, outro bate-papo agradável como esse. Obrigado aí, Sérgio. Obrigado, Du. Obrigado a todos que assistirem e vamos nos falando. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, Obrigado. abraço.